Vamos orar para continuar a nossa leitura? Hoje nós vamos ler Josué 7:8, Salmo 100, Atos 24 e 25. Pai, obrigada, Senhor, pela leitura, pela palavra, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela sua bondade, graça e misericórdia nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por onde o Senhor vai enviar esse vídeo. E para aqueles que vão receber, Pai, que eles sejam transformados, curados em nome de Jesus. E eu vou ler o hino 267 da harpa cristã. Se você sabe, pode acompanhar cantando aí. Mas eu não vou cantar, eu vou só ler. Jesus, minha força. Vai chegando mais perto e causando terror. Acredita enchente de pecados e dor. Mas eu sei que potente é a mão do Senhor. Por isso, tranquilo, não tenho temor. É Jesus minha força, meu amado Senhor. Se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Mas chegado a Cristo eu desejo ficar, mais alegre e contente, quero sempre andar, nos seus passos seguindo para nunca errar, até que um dia eu vá descansar. É Jesus minha força, meu amado Senhor, se Ele é o guarda, não tenho temor. Eu desejo encher-me do seu grande amor, vivendo na graça do meu Salvador. Louvado é o nome do Senhor. Josué 7:8, Salmo 100 e Atos 24 e 25. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes estivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vós. Ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas. E a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele e tudo que estiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué:
É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, porque aquele lugar se chama Vale de Jacó, até o dia de hoje. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei e com o que fez com Jericó e com seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas as cidades por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: Ponham-se de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: Estão fugindo de nós como da primeira vez, assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou e eles foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam ele e os anciãos da Israel diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram as cidades abertas e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra. E os que atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou.
Porém, o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto onde tinham perseguido, e todos tinham caído a fio da espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu, para sempre a um montão, as ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali à tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei, e Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se prostrou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, e segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, as crianças, os estrangeiros que viviam no meio deles. Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Jesus. Atos 24 e 25. Paulo é acusado diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até a Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que me chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais,
acreditando em todas as coisas que concordaram com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província na Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era uma judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé de Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamando-o mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. 3 dias depois de ser assumido o governo da província, Festo saiu da Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido para Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem. E havendo contra esses homens qualquer crime, acusem-no. E não se demonstrando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa. Quando estive em Jerusalém pedindo que o condenasse, eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes às suas próprias religiões, à sua própria religião e particularmente Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo.
Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas Paulo, havendo apelado para que ficasse em custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala da audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam estes homens, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho do mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu trouxe a presença dos senhores, e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa para escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra eles. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está nos convencendo, nos ensinando, nos capacitando. Que o Senhor esteja conosco, Pai, por onde quer que nós formos. Que o Senhor possa ser aquele que nos fortalece, nos capacita e nos transforma. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.